Olá, olá, graça e paz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Aqui é o Fernando Pereira Batista e eu quero gravar um vídeo aqui. Quero aqui, antes de entrar nas escrituras, eu quero mandar um abraço todo especial para todos os queridos irmãos preteristas do Brasil. Quero mandar um abraço também para todos os queridos irmãos futuristas, que eu também era futurista, mas respeito os irmãos. Quero mandar paz aí para os irmãos em Cristo que se reúnem no YouTuber, que se reúnem nos seus lares. E quero mandar um abraço também para o nosso querido irmão Edson Silva História, com seu canal Últimos Dias. Respeito futurista, porque eu era também futurista, fiquei 15 anos dentro das denominações chamadas evangélicas, dentro das igrejas chamadas evangélicas, denominações com CNPJ. E o Pai iluminou a minha mente, iluminou a nossa mente e nos trouxe para fora. Tirou de dentro para fora, sabendo hoje que o templo que ele habita é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja, como falou o apóstolo Paulo. O corpo de Cristo é a igreja. Então, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, faça sua pergunta. Aquilo que tiver no nosso alcance, nós vamos responder com amor e carinho. Convide a sua família para assistir esse vídeo, usando as plataformas digitais. E vamos crescer na graça e no conhecimento de Yahushua, aquele que aprendemos a chamar de Jesus. Quero mandar um abraço todo especial para minha querida mãe, que se encontra lá em Minas Gerais, no norte de Minas, na cidade do Sol, Januário, januarense. Quero mandar um abraço todo especial, um beijo para minha mãe, para minha irmã. Quero cumprimentar todos os parentes, primos, primas, todos. Que Deus abençoe vocês mais, porque vocês já são abençoados com toda sorte de bênção. É assim que o apóstolo Paulo disse, ensinou nos evangelhos, porque o evangelho começa com o apóstolo Paulo. Ele somente foi revelado a graça. O evangelho para os gentílicos, os gentios, não foi revelado para Pedro nem João, não foi revelado para Mateus, Lucas, Marcos e João, que os copiadores da Bíblia, os copistas colocaram o Novo Testamento, mas o apóstolo Paulo diz que o Novo Testamento só vale quando o testador está morto. Enquanto o testador está vivo, não há nova coisa, não há nova aliança. Então, ele morreu para cumprir a lei. Ele cancelou, ele eliminou as obras da lei, as obras da lei, que não tinham poder algum para salvar todo humano que viveu. Da lei até de Adão até o madeiro. Então a lei foi para com o homem, a lei veio para punir os erros do homem, para o homem conhecer que ele era pecador. Foi como um aio, como diz o apóstolo Paulo. Então ninguém poderia cumprir preceitos, dogmas, mandamentos, porque muitos dizem que é 613, outros 614, eram muitas leis que nenhum homem poderia cumprir. E o antigo pacto fala que nenhum homem era justo debaixo do sol. Mas aí a Bíblia revela para nós a história tão maravilhosa, genuína, que nós recebemos a cópia do Almeida, que o próprio Criador, aquele que disse haja luz no princípio, aquele que disse haja luz, ele se revestiu de carne e sangue e veio cumprir a lei na sua carne. O apóstolo Paulo diz ao livro dos Efésios, capítulo 1, ele diz também aos Romanos,
e mostra para nós que nós já existia antes da fundação do mundo. O apóstolo diz que nós existia antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Ele vem escrever esse evangelho que ele recebeu no terceiro céu, essa revelação do evangelho tão maravilhosa, meus amados. Se você quer crescer no evangelho, na graça, na verdade, é só você ler as cartas do apóstolo Paulo. Porque quando nós lemos o Antigo Pacto, nós temos que ler e saber que Deus mostrou o seu poder. Deus mostrou o seu poder. Mas o evangelho só foi através do apóstolo Paulo, para os gentílicos, para os gentios que viria. E eu quero aqui falar para você que você vive em perfeita vitória. Você não é mais um pecador, um miserável, um pó da terra. Você agora é salvo. Salvo por quê? Pela graça, como diz o apóstolo Paulo. Não vem de vós, não é pelas suas obras, mas isto é dom de Deus. Você já é salvo, você já é lavado, você já é regenerado, você já é limpo. Você já é batizado, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, ele diz que, se eu não me engano bem, Romanos, ele fala que nós somos batizados em sua morte. Então o evangelho é isso. O batismo não é nas águas físicas, não é nas águas da Sabesp. O batismo é na morte do nosso Salvador. Então, meus amados, eu falei no primeiro vídeo que nós ia estar falando da segunda vinda de Cristo nas nuvens. Eu ia explicar isso para vocês. Assista a primeira parte que eu falei. Eu coloquei o tema Jesus não volta mais e Yahushua não volta mais. Tudo está feito. Eu quero falar para você que todas as profecias estão cumpridas. Eles chamam isso de preterista completo. Os estudiosos, os teólogos, os pega bem, os teólogos, os líderes religiosos, aqueles que dizem que são autoridade, que são pastores, porque a verdadeira igreja de Cristo não existe pastor presidente. A igreja de Cristo tem um só, que é o Espírito do Cristo ressuscitado. Ele que é o dono da igreja, ele que é o dono de cada um de nós. Então aqui, meus amados, eu quero, antes de eu entrar aqui na Bíblia, eu quero falar para você que a Bíblia, ela tem que ser lida de uma forma com entendimento, com espírito, porque se não tiver os olhos iluminados, nós não conseguimos entender o que é simbólico, o que é profético, o que é literal. A Bíblia tem que ser entendida de 3 formas: literal, profético e simbólica. Eu vou repetir. Tem que ser entendida em 3 formas. Literal é o que? Literal é aquilo que acontece cotidianamente na nossa vida física. É a nossa vida temporal, aquilo que acontece fisicamente falando, materialmente falando. E o que é profético? É quando Deus, no Antigo Pacto, entrava dentro dos profetas homens, escolhidos, eleitos, e falava a profecia na boca dele. O próprio Deus era a palavra na boca dos homens, profetas. Isso era profecias. Então Deus falava antigamente, como diz um novo pacto, que ele falou muitas vezes através dos patriarcas, dos nossos pais, mas agora falou nesses últimos dias através do seu filho Yahushua, que aprendemos a chamar de Jesus. Então, preste atenção, o que é literal, o que é profético, o que é simbólico, que a Bíblia é recheada de símbolo, simbologia, de metáfora, de parábolas. Então nós temos que entender, por isso que muitos que estudam exegese, pega bem,
que estuda teologia, o Deus da Grécia, o Theos da Grécia, esses que são formados, que se dizem entendidos, estudiosos, eles não compreendem o que é isso metafórico, o que é simbólico, o que é profético, e enrolam as coisas, misturam as coisas, fazem um misticismo e criaram essas igrejas de pedras. As igrejas de pedras que agora predominam no século XXI, onde eles chamam de casa de Deus, eles falam que Deus habita lá, que Deus está lá. Mas lemos o livro de Atos, que é um livro histórico também, dos Atos dos Apóstolos, do Antigo Pacto, que o próprio Estevão, ele disse na sua morte para os fariseus, os religiosos que iam ao templo, ele disse, Deus o Altíssimo, lá em Atos 7, 42, se eu não me engano bem, ele diz, Deus Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha como isso é profundo, pasmem vocês. Então nós temos que entender isso na Bíblia. Eu não quero interpretar pessoalmente a Bíblia. A interpretação não é minha, a interpretação é da mesma, é das Escrituras. Antes de eu entrar aqui, quero mandar um abraço aí todos para os nossos queridos irmãos preteristas. Quero mandar um abraço para os queridos irmãos futuristas. Quero mandar um abraço aí para o nosso querido irmão Geraldo Moraes, que está com um canal no YouTube, Igreja Espírito em Verdade. Respeito o futurismo também, nosso querido irmão Edson Silva História, do canal Últimos Dias. E muitos que falam a verdade, porque na internet não tem só mentira, como a mídia coloca. Na internet tem variedade de verdade. Então, meu amado, o que é símbolo na Bíblia? Símbolo não é uma realidade. E a Bíblia, ela possui mais símbolos. E eu falei que ia falar dessa volta de Yahushua, que ele não volta pela terceira vez. Não existe terceira volta na Bíblia. Eu falo isso para vocês. Não existe terceira volta de Cristo na Bíblia. Não existe arrebatamento secreto. Isso começou em 1830, com as igrejas de pedra, com a religião, com a igreja metodista, chamada assim, a denominação metodista, batista, seus líderes religiosos. Mas a Bíblia não assegura de forma nenhuma um arrebatamento secreto. Assim eu pregava, era presbítero há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos lá dentro pregava, emocionava as pessoas choravam. Mas só que eu não tinha entendimento, não era revelado para mim o evangelho da graça, aquele evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Eu não tinha esse entendimento, assim como foi Pedro, João, Mateus, Lucas, Marcos. Eles não foi revelado para eles essa revelação do evangelho da graça que foi para os gentios. Enquanto o apóstolo Pedro pregava o batismo nas águas, na transição da graça e lei, porque os pactos se cruzavam, graça e lei se cruzavam, e o Salvador ele veio pela segunda vez para eliminar a lei física, para acabar com o sacerdócio, para acabar com os jejuns, para acabar com os dízimos e ofertas. Ele se manifestou pela segunda vez para eliminar as obras físicas da lei, enquanto ele morre no madeiro para cumprir a lei de Moisés. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E hoje nós não podemos servir aquela manifestação de Jesus de Nazaré, falando assim, Yahushua de Nazaré. Não podemos servir a Yahushua de Nazaré, porque o Filho do Homem, ele veio trazer justiça sobre uma nação. E essa nação foi os judeus verdadeiros da Bíblia do Almeida. Então nós vamos entendendo aos poucos como é maravilhoso ler a Bíblia com entendimento e entender, deixar a mesma, interpretar a mesma mesmo. Por quê? Porque a Escritura ela é inspirada pelo Espírito de Cristo.
Aí você pergunta, Fernando, então quer dizer que não vai haver final da humanidade? Não, não existe final da humanidade na Bíblia. Assim como não existiu nos dias de Noé, ele deixou 8 almas vivas, mandou o dilúvio para acabar com a maldade dos filhos da perdição e salvou 8 vidas eleitas antes da fundação do mundo. Então, não existe final da humanidade, não existe um arrebatamento secreto que Deus vai retirar um povo da terra que é santo, não vai tirar um povo chamado evangélico, que está dentro das denominações com CNPJ, que serve aos governos, que serve à república, que serve até mesmo o ídolo no mundo que não é nada, que serve o Baphomet, que serve a maçonaria, porque a maioria dos evangélicos, os líderes, eu não sou contra pessoas, entenda bem, meu amado, os líderes que são cangulosos, eles servem ao bode da maçonaria, são maçônicos. Isso é muito sério, meu amado. O ídolo que o apóstolo Shaul disse, um ídolo no mundo não é nada. E sempre eles vão querer dominar o mundo, como foi no mundo antigo. Nabucodonosor, no tempo dos impérios, César. E vários reis quiseram dominar o mundo, mas os eleitos sempre estavam sendo protegidos. Nos dias do faraó lá do Egito, no dia de Nabucodonosor. E várias histórias do Antigo Pacto, sempre os eleitos foram guardados. E vai ser assim para todas as gerações. E aí você pergunta, mas você tem alguma base bíblica da cópia do Almeida provando que não vai haver final da humanidade, final da Terra? Você tem alguma prova que mostra para nós que a Terra não vai ser destruída nunca, que ela é eterna? Tenho. Coloque a máscara e vão para o livro da lei, porque eu falei que o livro da lei revela, mostra o poder de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que o final da lei, quem que é o final da lei? Yahushua é o final da lei. Se é o final, não é um começo, não é um meio, é final, é final. Ponto final nisso. Final da lei é Cristo. Ele cumpriu a lei, ele cancelou, eliminou o pecado espiritual, ele eliminou lá no madeiro o pecado espiritual que estava sobre nós, e ele eliminou o Cristo ressuscitado. Quando ressuscita, ele elimina a lei física que predominava em Jerusalém até o ano 70 da era da igreja, primeira era da igreja chamada, que foi no ano 70. Mas vamos entrar lá na frente. E muitos acham que esse ano foi 1500 ou 1700, porque é contado dos 30 anos do Salvador, aí vai o ano 30, ano 40, ano 50, ano 51, 52, aí por diante. E nós temos um livro enorme do Flávio Joséfo, que eu vou estar lendo aqui nos vídeos, a história da Guerra dos Hebreus. Eu vou estar lendo, vou fazer um vídeo especial para você e sua família, não perca. O livro de Flávio Joséfo falando como foi o grande dia terrível do Senhor, chamado por todos os profetas no Antigo Pacto, que era chamado o grande e terrível dia do Senhor, que foi revelado para Daniel, lá na Babilônia, há 70 semanas, que é os 490 anos, a 70 vezes 7, foi revelado pelo anjo Gabriel. Quando Daniel orava, ele falou, está determinado sobre o teu povo 70 semanas, está determinado sobre o teu povo, Daniel. Não está determinado para as gerações vindouras. Ele não falou isso, o anjo, não revelou isso para Daniel. Ele falou sobre os judeus, sobre os hebreus da Bíblia do Almeida.